Afinal, o violão de ouvido não é nenhuma mágica. E existe uma técnica para te ajudar nisso. Mas antes de uma coisa, a gente precisa entender que existem dois tipos de ouvido na natureza. Existe o ouvido absoluto, que é o cara que se eu chegar aqui, ó, e bater a madeira aqui, ele vai falar, ah, isso daí é tal nota. E existe o cara que se você der uma esse daqui é o ouvido absoluto. E existe o cara que se você der uma referência, ó, essa nota. Que nota que é essa? Ele vai falar, ah, isso daí é um sol. Porque ele tem referência da outra nota. Ó, isso daqui é um sol. Que nota que é essa? Ou então ele também você pode falar assim, ó, que intervalo que é esse? Ele vai falar, é uma quinta. Por quê? Tem ouvido relativo. Ele treinou o ouvido para conseguir entender um intervalo. E se você der uma nota para ele, ele vai entender o intervalo. Se você der um som qualquer, ele vai te falar o intervalo. Aí o que acontece? O ouvido absoluto é genético. Tem gente que diz que ele pode ser desenvolvido a partir dos 5 anos, até os 5 anos, se eu não me engano. Depois disso é só ouvido absoluto. Depois disso é só ouvido relativo. Então, se assim como eu somos meros mortais e não desenvolvemos isso, a gente precisa pensar que a gente tem ouvido relativo. Então a gente precisa de uma nota para afinar o resto. Então a gente tem algumas técnicas assim, a gente pode pensar no diapasão, que é um apito, que vai ter uma dessas notas aqui, normalmente a gente encontra o Lá, né? Porque o Lá é a nota central, né? E antigamente, inclusive, a gente afinava de duas formas. Quem tinha mar, escutava o... Como é que chama? Aquela corneta do navio, esqueci o nome. Aquela corneta lá tinha um Lá, e o cara lá escutava lá no porto lá e afinava. Porém, existia uma forma mais fácil, né? Como eu já nasci na época que algumas pessoas tinham telefone, o que a gente fazia? Tirava o telefone e aquele som que dá quando você vai fazer uma ligação, é lógico, né? Hoje em dia não tem isso, né? Mas eu tô contando como era nos primórdios aí. Você tirava o som, pra quem é depois aí de 2010, sei lá, você tirava o telefone do gancho, né? Que tinha um gancho no telefone antigamente. Quando você botava no ouvido, ele fazia assim. Aquilo era um Lá. E a gente afinava esse Lá do violão com isso, né? Porque naquela época, o salário mínimo ali era uns R$200 e o diapasão era 80. Então, era só um apito, né? Então era difícil. Ou então, você ia com seus amigos assim e procurava o violão que estava mais fácil de afinar e tocava. Eu particularmente eu tinha uma manha assim, né? Eu pegava lá, colocava uma música do Metallica que chama Nothing Else Matters. O que acontece? Eu ficava focado nesse baixo que ele toca a música na introdução da música e afinava meu violão por esse Mi aqui, né? Então eu sempre afinava assim, porque não tinha diapasão, né? Aí eu consegui afinar o resto, porque aí fica fácil. Então, se você tiver uma corda afinada, você consegue afinar o resto de ouvido, a menos que você tenha ouvido absoluto, né? Como eu tenho relativo. Então, o que acontece? Vou te ensinar uma técnica bem legal. Vamos dizer aqui que você afinou o Mizão aqui. O Mizão tá certo. Então, olha só. Se eu pressiono ele na quinta casa, eu tenho um Lá. Então, ó. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e Lá. E a corda de baixo é afinada em Lá, né? E eu tenho que deixar o som dela igual. Olha só. Não tá igual. Uma manha que eu também tenho é o seguinte. Eu ponho a mão na madeira aqui, ó. E quando eu toco e as notas não estão batendo, a madeira treme. Então é como se eu tivesse... Quando a gente tá muito frouxo, assim... Uau, 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 uau. Você sente isso na madeira. Se você toca e ele está muito apertado, normalmente fica assim. Uau, 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 uau. Depois faz o teste no seu violão. Afrouxa um pouquinho, toca na quinta casa aqui e depois a corda de baixo junto. Depois você vai lá, aperta um pouquinho e toca de novo, né? Que eu afrouxei, né? Você aperta um pouquinho e toca de novo. É basicamente assim que você vai afinar. Aí o que acontece? Você vai vindo aqui até igualar.
aqui já passou. Você vai chegando. Ó, tá quase. Finadinho, vocês viram que eu desafinei ele e agora tá tudo certinho? Ainda tá saindo um pouquinho fora. Dá pra dar um toquinho. Agora olha só, se eu toco essa, depois essa. Mesmo som, tá vendo? Então você segue isso em todas. Então tá todo mundo afinadinho. Eu vou até conferir aqui com vocês aqui, ó. Ó. Tem afinador aqui. Olha só. Ah, o misão tava um pouco baixo, então eu vou ter que subir ele aqui, ó. Então vamos afinar as outras pelo esse misão aqui, ó. Na verdade eu tava afinando o misão aquela hora, né? Agora todo mundo certo, tá vendo? Inclusive é nesse momento que muita gente perde corda, porque eu tava aqui tocando aqui jurando que eu tava afinando de baixo, mas eu tava mexendo a Mi, né? Consegui colocar, só que eu abaixei aqui, né? Mas agora tá todo mundo certo. Mesmo som, mesmo som. Então você vai pensar nessa sequência aqui, ó. A sexta corda na quinta casa afina a corda de baixo. Mesma coisa aqui, ó. A quinta corda na quinta casa afina a quarta corda. A quinta corda na quinta casa afina a terceira corda. Aqui na terceira corda muda, porque vai ser a quarta casa que vai afinar a segunda corda. E na segunda corda a gente volta para a quinta casa para afinar a cordinha de baixo, tá bom? Aqui ainda tá meio ruim, vamos chegar. Prontinho. Então pensa nisso.